Antes de mais, o meu nome é Renato Neto, eu sou o comercial da Festo, e além do acompanhamento de clientes, tenho também estado mais envolvido no desenvolvimento das soluções digitais da Festo, em particular das relacionadas com inteligência artificial, que a Festo tem tentado introduzir no seu portfólio. A ideia hoje é fazer uma apresentação muito breve dessas tecnologias, do método básico de funcionamento, e tentar explicar em que áreas são mais úteis, onde é que poderão ser mais interessantes, bem como qual a melhor forma de as aplicar nas várias aplicações industriais e como é que nós podemos ajudar nessa implementação. No final vai haver alguns minutos disponíveis para perguntas, portanto, se surgir alguma questão durante a apresentação, pedia que aguardassem então até ao final e colocassem na altura. Eu vou começar a apresentação por explicar o porquê deste passo da Festo, ou seja, a inteligência artificial é um termo que está muito em voga hoje em dia e surgiram nos últimos tempos muitas soluções baseadas em inteligência artificial, tanto na área industrial como noutros setores. Este passo, eu considero que é um passo lógico para a Festo, porque permite fazer uma transição que unifique o nosso know-how no setor industrial, com um campo de recolha e trabalho com dados, que neste momento tem uma base mais informática e, portanto, menos ligada ao setor industrial propriamente dito. Como tal, aquilo que estamos a tentar fazer é capitalizar o nosso know-how industrial, portanto, o nosso conhecimento de clientes, de aplicações e de produto, e integrar em simultâneo o conhecimento de recolha de dados, tratamento de dados, modelação de sistemas e extração de informação. Neste caso, não é um conhecimento inteiramente proprietário da Festo. O que a Festo fez foi, inicialmente começou com uma parceria, mas acabou por adquirir a empresa, uma empresa alemã chamada Resolto, só dedicada à modelação e criação de sistemas de machine learning, e portanto acabou por adquirir a empresa e integrar esse know-how na nossa estrutura. E portanto, neste momento, aquilo que estamos a fazer é pegar no nosso histórico de acompanhamento de clientes industriais e desenvolvimento de soluções industriais e começar a fazer esta integração mais vertical para sistemas de machine learning. Isto eu considero que coloca a Festo numa posição muito particular neste campo, ou seja, nós temos pequenas empresas que foram surgindo nos últimos anos apenas de desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial e de machine learning, algumas ligadas ao setor industrial, outras mais genéricas, mas que tipicamente acabam por, ao chegar à altura da integração em processos industriais, acabam por eventualmente ter um processo menos eficiente de conhecimento do processo, porque estão a vir de uma área que está muito desligada do setor industrial. Do nosso lado, a ideia é fazer esta abordagem um pouco mais integrada, eventualmente até nos clientes onde já temos conhecimentos, nas aplicações que já conhecemos bem, e tentar construir estas soluções de inteligência artificial a partir desse conhecimento prévio. Aqui vou fazer uma pequena distinção entre sistemas de condition monitoring e, por exemplo, manutenção preditiva ou controlo de qualidade ou de energia preditivo. O Fast Automation Experience, ou o Festo AX, começou inicialmente com a ideia de um sistema de condition monitoring, em que, eventualmente alguns de vocês conhecerão algumas outras soluções que existem no mercado, dispositivos relativamente simples que se dedicam apenas, tipicamente, dispositivos standard, ou seja, coisas que eu consigo retirar de uma prateleira e aplicar diretamente na linha, sistemas que eu consigo utilizar para monitorizar o estado, por exemplo, de um componente. E nós, aqui não foi com um dispositivo específico de hardware, mas existe um modelo para condition monitoring, essencialmente a atuação de cilindros pneumáticos, mas a evolução a partir daí foi essencialmente complexificando o sistema que se está a tentar gerir, trabalhando com mais variáveis, com
modelos de correlação e de causalidade mais complexos, conseguir chegar a um sistema mais evoluído e em que já não é possível escalar facilmente uma solução de condition monitoring, e aí sim são necessários algoritmos de machine learning para o sistema poder ajustar-se automaticamente à elevada complexidade da aplicação que estamos a tentar gerir. Portanto, além do componente individual, podemos estar a falar de sistemas um pouco mais complexos, com mais do que um movimento, sistemas como pinças de soldadura, que são já um conjunto de vários componentes e é um processo muito específico com controle de variáveis muito concretas, e continuando a aumentar a complexidade, podemos estar a falar, por exemplo, da otimização de uma máquina como um todo, ou inclusive de uma linha de produção. Ora, aqui a dificuldade aumenta, consoante vamos aumentando a complexidade dos sistemas que estamos a gerir, mas aumenta também o potencial benefício da implementação da solução. Ou seja, o valor acrescentado que conseguimos ao trabalhar um sistema mais complexo e tentar otimizar esse sistema mais complexo, à partida também será muito mais benéfico para o cliente final, onde se implementa esta solução. E quando falamos do Fast Automation Experience, isto tem vários módulos, digamos, ou vários tipos de implementação possível. Não é uma solução única, apenas standardizada, que se possa aplicar a todos os casos. É altamente variável em função da aplicação. Nós o que já temos é um grande conhecimento de casos muito concretos, por exemplo, das tais pistolas de soldadura, algumas aplicações de enchimento e embalamento na indústria alimentar, algumas soluções de centros de maquinagem ou de circuitos, de sistemas pneumáticos relativamente simples que já temos bem documentados. E aqui temos o que nós chamamos, o que eu mostro aqui do lado esquerdo, como soluções-chave na mão, ou seja, são modelos que já estão criados e que podemos facilmente implementar numa nova aplicação. Já não é preciso desenvolver o modelo de raiz, conseguimos apenas carregar parâmetros para o sistema e fazer digamos, um pequeno ajuste e com isso poupar o tempo de desenvolvimento do modelo de raiz. Mas o maior potencial de ganho do FastOAX é, de facto, a gama de soluções de inteligência artificial que são desenvolvidas à medida do cliente. E aqui podemos estar a falar, por exemplo, de manutenção preditiva, em que tentamos identificar padrões no funcionamento dos componentes que permitam dar um pré-aviso de falha futura, ou seja, com um intervalo que pode ser de algumas semanas, no limite alguns meses, identificar uma possível falha futura de um dispositivo e com isso reduzir o tempo de paragens não previstas e fazer uma intervenção de manutenção planeada para corrigir o problema. A nível de qualidade preditiva, aquilo que falamos é essencialmente por antagonismo ao controlo de qualidade por amostragem de peças no final do processo, tentar fazer um controle contínuo de qualidade e, portanto, mediante as variáveis que estejam disponíveis no sistema que estamos a analisar, tentar perceber qual é que é a correlação entre essas variáveis e a qualidade do produto final, e com isso assegurar um aumento de qualidade sem ter um processo adicional, ou seja, sem acrescentar passos na linha de produção, tentar conseguir fazer uma previsão e um ajuste, uma otimização no fundo da qualidade do produto final. E a nível de Predictive Energy, no fundo, são soluções de otimização de consumo energético. Portanto, estamos a falar essencialmente de otimização, de padronização dos consumos das linhas ou de uma determinada máquina, dos vários componentes, e otimização dos pontos que sejam mais suscetíveis a falhas, por exemplo. A nível de manutenção, existe também a solução do Smartness, que é apenas um sistema de gestão de manutenção, portanto, de planificação de tarefas, que pode mais direta ou menos diretamente ser interligado também com o FastOAX, portanto o FastOAX pode criar um alerta, por exemplo, a nível de manutenção preditiva e podemos fazer essa integração diretamente com o Smartness. O Smartness é um produto que pode ser vendido isoladamente e pode também ter ligação a um sistema de gestão de produção do cliente que não seja necessariamente de Festo. E a nível de conectividade,
Obviamente tudo isto se baseia em dados e esses dados têm que chegar a um centro de processamento desafeto, ou seja, nós temos que conseguir retirar os dados das linhas, fazê-los chegar da melhor forma possível ao nosso sistema e existe também um conjunto de soluções que podemos usar para isso. Neste slide temos um overview, portanto, essencialmente como estes sistemas podem coexistir num ambiente industrial. Ou seja, eu à partida direcionarei mais as soluções de energia preditiva para os centros de produção de energia ou de andar comprimido, por exemplo, eventualmente também com ligação às várias unidades de tratamento espalhadas pela linha. O SmartTenant é uma solução centralizada, mas que permite acesso através de vários dispositivos. Portanto, eventualmente eu posso ter um sistema centralizado de gestão de manutenção, mas ter a equipa de manutenção ligada através de dispositivos móveis e aceder facilmente ao mapa de tarefas e ao calendário de execução. E podemos ter, portanto, as soluções de qualidade e manutenção preditiva já ligadas diretamente na linha, que são as mais associadas diretamente a um processo industrial. A nível de conectividade, tipicamente falamos de como fazer a ponte entre os protocolos de comunicação industrial já existentes na maior parte das linhas de produção, com um método de aquisição de dados que seja mais compatível com as ferramentas de edge computing que utilizamos. Quando falamos de machine learning, e no caso específico do Festo-AX, eu vou tentar explicar muito por alto como é que é o processamento dos dados que fazemos. Essencialmente, após a aquisição de dados, aquilo que temos é um conjunto de dados em bruto. E esses dados depois têm que ser modelados dependendo da aplicação. Aqui entra também o input do cliente, que é o melhor conhecedor do seu processo. Ou seja, nós temos que modelar uma máquina assumindo que não é uma solução das tais chave na mão, que nós já conhecemos. Se temos que modelar uma máquina, temos que entrar com um input do cliente, eventualmente do operador ou da direção de produção, para verificarmos como é que essas variáveis se ligam entre elas e afetam o funcionamento da máquina. E a partir daí entramos numa fase de otimização do nosso modelo. Portanto, vamos comparando a informação que chega ao nosso modelo, o output real da máquina, se está num estado de funcionamento considerado bom ou mau. Aqui há muita intervenção humana em definir o que é desejável e o que é que não é desejável na máquina. Quais é que são os parâmetros, eventualmente, que queremos otimizar com mais foco e outros que sejam menos importantes. E, portanto, aqui temos um processo de, eventualmente, algumas semanas de aprendizagem e de adaptação do modelo à realidade da máquina, portanto, ao dispositivo real que temos na linha de produção. A partir do momento em que temos um modelo que corresponde satisfatoriamente à realidade, começamos a poder fazer detecção de anomalias. E aqui podemos falar de anomalias em mais do que um campo, porque estamos a trabalhar, lembrem-se, com um conjunto grande de variáveis, e essencialmente aquilo que o nosso modelo vai fazer é tentar atribuir uma probabilidade da existência de uma anomalia a um novo estado que seja detectado na máquina. Essa anomalia pode ter várias fontes, portanto, temos que imaginar um sistema com muitas variáveis, às vezes correlacionadas, às vezes independentes, mas que todas contribuem para definir um estado da máquina. E, portanto, eu ao fazer o processamento de todas estas variáveis, vou começar também com um input humano de classificação de anomalias, vou começar a conseguir sozinho, o nosso modelo, fazer uma classificação, um clustering de falhas frequentes ou recorrentes na máquina em determinadas categorias. E, portanto, o objetivo é que, ao longo deste processo, seja necessário cada vez menos intervenção humana e que o sistema passe a conseguir detectar com um grau elevado de probabilidade de acerto a existência de uma falha e que cria automaticamente, por exemplo, a tarefa ou de indicação de alguma forma para ser solucionada, por exemplo, por uma equipa de manutenção ou pelo operador da máquina. A nível da instalação propriamente dita do nosso sistema,
Portanto, isto é um pequeno esquema de como pode ser feita esta implementação. Aqui do lado esquerdo, essencialmente, temos os componentes que estão na linha. Ou seja, a nossa recolha de dados é feita aqui e esses dados são depois passados, de alguma forma tem que chegar ou a um sistema mais centralizado de processamento ou então a dispositivos de campo, mas aqui estamos sempre a falar de edge devices, ou seja, de dispositivos, são PCs industriais, no fundo, em que nós carregamos um sistema operativo e um programa desenvolvido pela Festo, em que carregamos o nosso modelo, a nossa parametrização do modelo e em que decorre o tal processo de aprendizagem de que falava há pouco. O processamento das variáveis não implica que elas tenham que vir todas diretamente da linha, por exemplo, por um protocolo de comunicação industrial. Eu posso fazer intercâmbio de dados entre o nosso edge device e, por exemplo, uma plataforma de cloud do cliente. Por exemplo, se eu tiver um módulo de manutenção do SAP, eu posso fazer tanto recolha como transmissão de dados para esse serviço. E à partida, essa implementação é relativamente simples, através de uma API, e o cliente pode, das duas uma, ou integrar as informações retiradas do Fast Automation Experience no seu próprio software e criar um dashboard personalizado, ou então pode também usar outras fontes de dados na cloud para alimentar dados para o nosso sistema de modulação e de aprendizagem. Portanto, em resumo, e voltando um pouco a um dos slides iniciais, o nosso objetivo é fazer um pouco de ponte entre as soluções puramente de cloud de gestão empresarial que estão num campo diferente, ou seja, não chegam de forma tão profunda ao shop floor, à linha de produção e ao trabalho com componentes. E a ideia aqui é sermos mais um componente, mais uma ferramenta que permita fazer esta ponte de forma eficaz e que permita, portanto, retirar mais informação do sistema, complementar, no fundo, o que existe de modelos de funcionamento das linhas. Aqui temos um exemplo de pinças de soldadura, neste caso são mais de 3.000 em que este sistema está implementado. Aqui, por exemplo, elas não estão instaladas todas no mesmo sítio, ou seja, há uma recolha para um serviço em cloud do cliente e depois o Fast Automation Experience vai beber esses dados da cloud e permite fazer uma atualização do nosso modelo e a criação destes dashboards de estado que vemos aqui representados. Um caso particular do qual vamos ver um exemplo muito semelhante daqui a bocadinho é o caso de um fabricante de máquinas de packaging que queria fazer monitorização para detectar falhas em componentes pneumáticos. Componentes pneumáticos que são relativamente simples e, portanto, à partida, componente por componente não tem um valor acrescentado muito elevado, mas como a máquina estava numa zona crítica da linha, uma falha, uma paragem inesperada desta máquina poderia causar uma falha muito mais significativa a nível da linha completa de produção. E então o processo em si passa a ser crítico, não apenas os componentes, e cria-se um valor acrescentado muito grande em conseguir fazer uma detecção prévia de possíveis falhas futuras e, portanto, conseguir fazer paragens programadas em vez de ter paragens imprevistas. Aqui neste caso, a implementação do Fast Automation Experience foi feita apenas com recurso a componentes já existentes na instalação, ou seja, um cilindro e os sensores. Aliás, o exemplo que vou mostrar de seguida é precisamente esse. Esse não é necessariamente o caso em todas as situações, ou seja, nós podemos ter situações em que tenhamos que colocar sistemas de sensorização externos adicionais para a recolha de outras variáveis, mas neste caso vamos mostrar o que é possível fazer apenas com componentes que é frequente encontrar numa aplicação pneumática.
Eu creio que estou ainda a mostrar o ecrã. Exato. Ok. Este é a homepage do Fast Automation Experience. E aqui, por exemplo, se eu entrar em dashboards, eu consigo criar aqui várias aplicações. Entrando no meu Brownfield Cylinder Monitoring, tenho então acesso a uma montagem que está no headquarter da FEST, no edifício central na Alemanha, a que nós conseguimos aceder remotamente e que nos faz essencialmente um scoring da saúde de um componente pneumático. Neste caso, o componente pneumático é um cilindro que está a ser comutado. Eu vou tentar fazer aqui algum zoom, creio que aqui temos uma imagem um pouco maior. Pronto. É um cilindro que está a ser comutado para avançar e recuar, periodicamente, e em que nós conseguimos temos sensores de posição no cilindro, portanto conseguimos medir, por exemplo, o tempo de deslocação do cilindro, tanto no avanço como no recuo, o tempo de resposta do cilindro, portanto desde que eu dou o sinal para a eletroválvula até que o cilindro se começa a deslocar, também consigo medir esses tempos. Esta recolha de dados é feita pelo autómato, portanto sem a necessidade de colocação de um dispositivo adicional para recolher mais dados. E temos aqui 3 eletroválvulas que permitem fazer uma simulação de fugas. Ou seja, eu consigo fazer uma simulação de fuga num dos canais de alimentação ou então de fuga entre as duas câmaras do cilindro. Claro que isto vai ter um efeito exagerado, porque estamos literalmente a atuar uma eletroválvula. Mas a ideia aqui é simular de uma forma exagerada o que aconteceria se eu tivesse uma microfuga, por exemplo, a aparecer numa das tubagens, e que efeito é que isso teria no meu sistema. Portanto, aqui nós estamos a usar uma base CPX API, que é a nossa rede de IOs descentralizados, e há aqui outros sistemas que foram criados neste dashboard também para teste, mas o foco estará aqui no CPX API. E eu consigo então monitorizar aqui a chegada dos dados. Tenho também um caudalímetro na entrada, que me vai medindo o diferencial de fluxo de ar comprimido no nosso sistema. E aqui o Node-RED essencialmente é um flowchart de como é que são processados os sinais envolvidos na tomada de decisão do nosso modelo. E criamos aqui um pequeno dashboard em que eu posso fazer a comutação das tais eletroválvulas que simulam as fugas no sistema. E portanto, se eu, por exemplo, ativar a eletroválvula que une as duas câmaras do cilindro, eu consigo ver antes de mais que o fluxo de ar comprimido tem uma flutuação, portanto o limite inferior essencialmente sobe para toda a aplicação, e o sistema continua a trabalhar, mas agora com um health score de 0. Eu posso, entretanto, desligar e vamos verificar que o health score vai recuperar. Portanto, isto tem um atraso no tempo, mas eu consigo ir acompanhando esta evolução. Aqui, por exemplo, no consumo de ar comprimido, eu consigo verificar esta diferenciação. E a nível de análise, aqui eu posso ter uma listagem de todos os meus componentes. Eu vou entrar no tal Brownfield Cylinder e consigo ver aqui o live data, em que essencialmente eu estou a monitorizar aquelas variáveis que falei, portanto, o tempo de avanço, o tempo de recuo, o tempo de reação no avanço, o tempo de reação no recuo, o consumo de ar comprimido, e ele está-me a registrar todos estes dados periodicamente, e essencialmente aquilo que estamos a fazer é criar um score ou uma probabilidade de anomalia. Esse score de anomalia, antes de mais, as anomalias podem ser classificadas e é aqui que há uma intervenção humana para a geração do tal clustering que permite fazer a identificação de anomalias futuras, e eu depois posso definir um nível probabilístico com que eu me sinta confortável para dar um alerta de anomalia.
e consigo também fazer o backup histórico de tudo o que se passou e, por exemplo, o período em que eu tive a eletroválvula atuada, esta linha picotada azul é o tal scoring da anomalia, ou seja, ele aqui tem muita certeza de que se passou alguma coisa e de que o sistema está com algum problema, e há uma discrepância clara. Esta linha, estes pontos verdes, creio que são o tempo de reação na extração, ou seja, desde que eu comuto a eletroválvula para iniciar a extração até que ele de facto perde o sinal do sensor de posição, que significa que começou o deslocamento. Eu consigo já agora depois definir aqui um período de tempo diferente e exportar dados deste sistema, por exemplo, para integrar em algum sistema centralizado que o cliente tem a nível de gestão de manutenção, por exemplo. Ou seja, pode-se fazer aqui depois alguma manipulação adicional dos dados que são recolhidos. É evidente que isto é uma amostra exagerada, porque no fundo o que estamos a ver é uma variação do tal health score entre 99 e 0, essencialmente. Mas aquilo que queria passar é que esta análise é muito mais detalhada, e aqui também estamos a ver um sistema muito simples, mas a ideia é que se eu começar a ter uma microfuga no meu sistema, eu não vou ver uma passagem de 100 para 0, se calhar vou ver uma diminuição do estado, da condição do cilindro para 95, eventualmente para 90. Quando essa fuga se for agravando, se calhar vai chegar a 80, a 70, a 60, e depois o próprio cliente, a própria equipa de manutenção é que poderá definir o nível a partir do qual é necessário fazer uma intervenção e, portanto, agendar automaticamente essa intervenção no sistema. Eu vou voltar aqui à apresentação, mas essencialmente era isso que tinha preparado para vos mostrar. E estamos agora abertos a alguma pergunta que queiram colocar. Ora, creio que está aqui uma. Se é limitado a hardware da Festo ou aberto a outros dispositivos? É uma boa pergunta. Não há qualquer limitação à hardware da Festo, ou seja, o serviço que a Festo presta é apenas de desenvolvimento de software e modelação de dados. A forma como esses dados são recolhidos é até completamente a cargo do cliente, eventualmente. Portanto, nós modelamos um cilindro pneumático, pode ser Festo ou não, modelamos um servomotor que pode ser Festo ou não, modelamos muitas vezes dispositivos que a Festo nem sequer fornece, e a forma como esses dados chegam ao nosso sistema pode ser através de sensorização Festo ou sistemas de recolha de dados Festo, pode ser de outra forma, desde que haja um protocolo e uma forma de fazer chegar esses dados ao nosso edge device. Isso pode ser computado no nosso modelo e podemos extrair daí informação. Portanto, entrou aqui outra. Se é necessário ter alguém especializado em inteligência artificial no lado do cliente. Não, ou seja, a única coisa que nós precisamos do lado do cliente é o conhecimento da aplicação em si, porque isso nós não vamos ter. Nós podemos trazer algum conhecimento de produto e de alguns sistemas mais ou menos complexos, mas a aplicação em si, as máquinas, as linhas, o cliente é à partida o melhor conhecedor, e essa informação é-nos muito útil na criação do modelo, mas toda a parte de modelação, tratamento de dados e depois inferência de resultados faz parte deste serviço do Festo AX. Portanto, não é necessário ter alguém dedicado a fazer desenvolvimento dentro da estrutura do próprio cliente de sistemas de inteligência artificial para implementar este tipo de soluções. Ok. Creio que pronto, já chegamos à hora prevista de terminar o webinar. Se não há mais preguntas, terminamos. Sí, sí. Perdona, ha entrado una pregunta nueva en pregunta. Dime. Te la digo en castellano y la traduces tú luego. Es buen día. Claro. La condición obligatoria, ¿es condición obligatoria la recogida de datos para la nube? Não, boa pergunta. Não é. Há essencialmente duas formas de trabalhar, ou seja, nós podemos ter um sistema baseado em cloud ou um sistema 100% local.
O Edge Device é essencialmente um PC físico que pode estar nas instalações do cliente, portanto não precisa de aceder através de uma rede externa, isso às vezes levanta algumas questões de segurança, e desde que eu faça chegar os dados pela minha rede interna da fábrica ao meu Edge Device, todo o processamento de dados pode ser feito aí, localmente. Portanto, não é necessário haver integração com um sistema de cloud externo, pode decorrer tudo nas instalações do cliente. Inclusive, pode estar associado apenas a uma máquina ou uma zona da fábrica e estar cortado, por exemplo, do resto da rede industrial. Ou seja, pode ser muito localizado ou mais centralizado, depois depende da infraestrutura de cada empresa. Eu ia acrescentar já agora que este tema, isto foi uma abordagem muito superficial, mas este tema é sempre muito customizado e personalizado a cada aplicação e a cada cliente. Ou seja, se viram aqui algo que vos tenha despertado interesse e se têm ideia de algum processo em que internamente achem que este tipo de solução possa fazer sentido, entrem em contacto com a Festo e agendamos uma reunião para analisar casos específicos. Estaremos também com especialistas técnicos que já têm experiência de desenvolvimento destas aplicações e aí já podemos perceber melhor qual é que será a solução mais adequada e como é que podemos implementar da melhor forma este tipo de soluções nas vossas instalações. Ok. Nico, ¿hay algo más? No, isto é todo. Gracias. Ok. Pronto, sendo assim, ficamos por aqui. Muito obrigado pela disponibilidade e pela assistência. E, como disse, caso tenham interesse em algum acompanhamento mais personalizado por este tipo de situações, entrem em contacto connosco e estamos disponíveis para isso. Muito obrigado.